Começou. Estamos aguardando o nosso horário das 15h30 para o início da tarefa da tarde, dando uns avisos, dizendo que a Casa Espírita mantém todas as suas atividades, ou quase todas as suas atividades que tinha, através dessa ferramenta online, e fazendo parte de mais essa atividade, nós estamos aqui para levarmos a atividade desta quarta-feira, desta tarde. Então agora, completando o nosso horário de espera, 15h30 exatamente, nós vamos abrindo os trabalhos da tarde, dizendo a todos que estamos muito felizes por tê-los junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Allan Kardec de Itajaí. E abrindo o trabalho, nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a Chico Xavier. A página, não, mas a questão 53, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na tua carne, da carne ceifará a corrupção. É Paulo quem diz aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferentes de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Aproveitando esse momento tão bom, com essas reflexões de Emmanuel, nós vamos elevando os nossos pensamentos até ao nosso Pai, ao Senhor Jesus e aos bons amigos que sempre nos assistem,
agradecendo de todo o coração a oportunidade de estarmos juntos novamente, coração a coração, pensamento com pensamento neste momento. Embora distanciados pelas circunstâncias em que nos encontramos, mas através dessa doutrina maravilhosa de luz, de consolo, de amparo, nós podemos estar juntos em pensamento, em oração, em vontade. Mestre Jesus querido, se conosco nesta tarde, onde nós vamos fazer a leitura de uma página do Teu Evangelho tão lindo e refletir um pouquinho sobre ele. Dai-nos então, amigo querido, a intuição necessária, a paz em nossos corações e a vontade de trabalharmos sempre nessa causa, sempre junto contigo. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre uma parte que seria o item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. É um capítulo onde fala do homem de bem e do dever que nós temos, de enquanto aqui encarnados, ou depois que deixarmos o nosso corpo, voltarmos para a vida real, que é a vida espiritual, o dever que temos sempre de nos melhorar. Esse é um capítulo que fala todinho sobre esse dever que nós temos que ter de nos melhorarmos, de sermos melhores. Chegar à perfeição ainda para nós é um pouco difícil, mas nós temos a vida toda, porque não morremos. E nós teremos todas as oportunidades que forem necessárias para fazermos esse aprendizado. Agora, falando sobre a parábola que o item 5 nos traz, é a parábola do semeador. Uma curiosidade, e é bom a gente colocar toda vez que a gente sabe um pouco mais sobre as coisas de Jesus, quando ele andou entre nós, como foram, porque ele falava sobre parábolas, quantas foram, quais as mais, não digo importantes, mas as que ficaram mais perto de nós, as que mais foram lidas e comentadas, as que tiveram mais sucesso, vamos dizer assim, não é? A parábola do semeador é uma delas. E ela é a primeira. Foi a primeira parábola que Jesus nos trouxe. E ela é muito importante também porque ela é uma das poucas parábolas que Jesus conta e depois explica. Jesus apenas contava a parábola. Esta e algumas outras, poucas, ele conta e ele mesmo dá a explicação. É riquíssima por esse detalhe, né? Então, nós vamos ler, porque ela é curtinha, e comentar um pouquinho sobre ela. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar, à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, aonde sentou-se, permanecendo na margem, então, todo o povo. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando,
uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. Então as sementes logo brotaram porque elas ficaram muito na flor da terra ali entre as pedras. Elas não conseguiram aprofundar porque não tinha muita terra. Aí, quando o sol saiu, queimou as suas raízes e elas morreram. Uma outra parte caiu entre os espinheiros. E o espinheiro, mesmo sendo uma planta, necessitando então de terra, a semente não conseguiu alcançar a terra, porque o espinheiro abafou a semente. Ela não conseguiu chegar até a terra. E nisso ela também feneceu. Ficando agora a última parte, que caiu sobre terra boa, fértil. E ali, essa sementeira, ela conseguiu enraizar, conseguiu dar frutos. Só que mesmo assim, Jesus coloca aqui uma explicação, ele faz com que a gente pense um pouco nisso, que mesmo sendo em terra boa, fértil, essas sementes, nem todas elas produziram igual. Algumas produziram 100%. Então, algumas deram para cada semente que germinou 100 frutos. Outras, no mesmo lugar, a mesma terra, produziram 60 frutos para uma semente. E outras ainda 30 frutos para uma semente. Então, nós vemos que mesmo em terra boa, em terra trabalhada, em terra fértil, em terra onde a semente plantada, ela vai enraizar e ela vai germinar e ela vai dar frutos, depende muito de uma série de outras coisas. Não é só da terra, desse solo que a recebeu. Depende daí por diante da semente germinada, os cuidados, a atenção, a irrigação desse solo, um pouco mais de adubo aqui, tirar uma erva daninha dali, e irmos controlando o seu crescimento para que ela produza 100%. Mas elas, em solo fértil, têm condições de produzir. Isso também é um grande ensinamento que Jesus nos coloca. Voltando um pouquinho ali atrás, onde Jesus está colocando os solos que receberam as sementes, primeiro a gente fica pensando, por que esse semeador jogou a semente em qualquer solo? Ele não fez uma preparação do solo para receber a semente. Porque então, quem é o semeador? O semeador é Jesus. A semente o que é? A palavra de Deus que Ele veio nos trazer. E toda vez que nós vemos, que nós lemos no Evangelho a respeito de parábolas que falam e que colocam como exemplos agricultores, nós temos também reparado que há aí uma colocação, é como se todas as parábolas que o agricultor vem como exemplo, é como se essas parábolas fossem feitas especialmente para trazer essas sementes, são exatamente as palavras de Deus no sentido de nos alertar para as suas leis,
para os compromissos nossos com Ele e com os nossos irmãos, para nossas vidas de retidão, enfim, os conselhos que Deus nos trouxe pela semente, através desse semeador divino que é Jesus, que até hoje Ele continua semeando. Então, se esse semeador, Jesus, que no caso da parábola, ele se refere ao agricultor mesmo, jogou a semente em todo o terreno, é porque ele, querendo mostrar para nós que Deus não faz diferença, não escolhe aquele que Ele quer que ouça a sua palavra. E Ele não faz diferença deste irmão daquele. Ele quer que todos recebam a sua palavra, que todos saibam, que todos tenham conhecimento dessa boa nova. Jesus, quando trouxe essas sementes de luz, Ele dava a todos que estavam em volta dele. E em volta dele, muitas pessoas de diferente nível social, intelectual. Não eram só os humildes agricultores ou pescadores, mas tinham também gente que tinha mais capacidade de pensar, de raciocinar e até de entrar no entendimento, numa conversa e de pedir mais explicações a Jesus sobre tudo. Então aí nós vemos que Jesus tinha sempre uma palavra para cada um de nós, porque cada um de nós é um terreno, é um tipo de terreno, é um tipo de solo. Cada coração dos filhos de Deus neste mundo é um tipo de solo. Depende de nós prepararmos esse solo. Mas Deus não espera que nós o preparemos. Ele, através de seu Filho, através de Jesus, permite que a semente seja semeada. Que os seus ensinamentos, que a sua palavra, que as suas lições, que a boa nova, que uma nova maneira de vermos a vida, que o amor, o perdão, a paz que podemos construir de nós através dessa nova maneira de pensar e de ser, porque deixamos que a semente caísse em nossos corações e preparamos esse terreno, cuidamos da semente, ela germinou e hoje nós sabemos, conhecemos, temos esses conhecimentos. Então, Deus sempre esperando que isso acontecesse com cada um de nós, mesmo sabendo que os terrenos naquela época eram muito difíceis, hoje ainda são difíceis, mas hoje já há um preparo melhor, principalmente depois que veio para nós, para o nosso conhecimento, essa doutrina maravilhosa, abrindo mais a nossa maneira de pensar, de raciocinar, conhecendo um pouco mais aprofundado esses ensinamentos de Jesus. O que é que Jesus queria dizer numa parábola tão simples dessa, mas tão profunda, tão útil, para sempre, para todos os dias, para todas as épocas, em todos os momentos das nossas vidas. Temos passado tantos anos, 2000 anos mais um pouco, que Jesus trouxe todos esses ensinamentos e ainda hoje nós estamos aqui estudando, encontrando coisas novas, nos maravilhando cada vez que nós descobrimos nesse seu evangelho de luz, coisas novas que ele nos trouxe naquele tempo já, faladas da maneira simples, faladas da maneira como nós entendíamos, que são as parábolas, mas que hoje
trazidas à luz pela doutrina espírita, nós vemos quanta profundidade, quanta verdade e, ao mesmo tempo, quanta simplicidade. Deus nunca deixou só os seus filhos. Ao mesmo tempo que Ele mandou Jesus para nos trazer esse entendimento, para semear os nossos campos todos, Ele continua fazendo a parte dele. Como uma semente pode ir bem num canteiro, se ela, mesmo que ela tenha sido recebida no solo fértil, num solo bom, sem pedras, sem espinhos, mas se ela não tiver o sol, que vai fazer a fotossíntese, se ela não tiver a chuva, que vai trazer os nutrientes para essa terra, ela não vai vingar. Ela pode germinar, mas ela não vai dar frutos, pelo menos não vai dar frutos bons. Então, a parte de Deus, nós vemos que está sendo sempre feita. Todos os dias nós acordamos e esse sol maravilhoso aqui a nos aquecer o solo dos nossos corações, aquecer as nossas vidas, nos trazendo alegria, nos trazendo vida. A chuva que vem beneficiar as plantas, porque nós não podemos viver sem a água é vida. Enfim, todos esses nutrientes que a terra, que as plantas colhem da terra e que nós nos alimentamos para ficarmos aqui, para estarmos aqui recebendo, mais uma vez, sendo esse nosso espírito, nós espíritos, temos um corpo material abençoado para vivermos nessa terra. Tudo isso está sendo acompanhado por Deus. O nosso corpo está tendo atenção, está tendo ajuda, está tendo tudo o que precisa para estar bem, para estar forte, para estar vivo, assim como as plantas. E esse espírito, mesmo encerrado dentro do corpo, porque ele tem que estar neste momento para o seu aprendizado, para o seu melhoramento, ele se beneficia disso tudo. Ele pode se locomover, ele pode, enfim, fazer tudo o que ele necessita fazer enquanto espírito encarnado, vivendo neste planeta lindo. Como Jesus é um mestre querido, um mestre bom, um mestre amoroso, um filho maravilhoso que veio cumprir tudo que Deus havia programado para nós através dele. E quanto que ele nos amou e nos ama, tendo essa abnegação, tendo tido essa capacidade de nos envolver tanto, nos envolve até hoje, com tanta novidade que nós encontramos. Como é possível uma doutrina, um ensinamento permanecer vivo e dando frutos como são os ensinamentos de Jesus até hoje para nós? É só abrir o Evangelho, qualquer página, e nós encontraremos sempre algo novo para meditar, para ficarmos felizes, porque aprendemos mais um pouco sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe do Pai. Pela amorosidade, pela justiça, pela bondade de Deus, que às vezes a gente nem merece, por tantas vezes que nós reincidimos nas dificuldades.
das coisas que já fizemos tantas vezes e sabemos, não tenho mais necessidade. Nós já temos esse ensinamento maravilhoso. É só seguir o que Jesus nos propõe e nos trouxe. Essa parábola, eu até peço que todos os nossos irmãos tenham um pouco de atenção, procurem ler dentro do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, com bastante atenção. E procurem também outras literaturas onde nós podemos aprender muito mais, onde nós vamos aprender coisas muito interessantes sobre o povo que viveu junto com Jesus naquela época, na Palestina. Aí nós pensamos assim, que engraçado, hoje nós aramos a terra para depois jogar a semente. Nós preparamos primeiro, depois jogamos a semente. Naquele tempo não se usava assim. Naquele tempo o agricultor colhia a sua safra e já imediatamente ele jogava a semente para a nova colheita, para a nova safra. Então é por isso que essa explicação, que essa parábola se detém exatamente nesses itens, que algumas sementes caíram no caminho, que a terra era dura, ela não penetrou. Que caminho é esse? O caminho que os agricultores faziam dentro da sua lavoura, para irem colher, para irem semear. A terra era dura, mas a semente foi jogada, como nós já falamos, para toda a terra, sem escolher aonde ela era melhor. As que caíram à beira do caminho, que encontraram um solo batido, um solo duro, não germinou. Como a terra não era arada no momento em que iam plantar, e sim depois que jogava a semente, passavam um arado só superficialmente para regular a terra, para remexer ela um pouquinho. Então aqueles pedregulhos ficavam meio que soltos no meio da terra. Eles saíam do mais fundo da terra, vinham para cima e ali no meio daqueles pedregulhos, daquelas pedras, também caíam sementes. Elas germinavam, mas não encontrando muita terra, o sol vinha e elas queimavam. Depois, a outra parte da terra onde ficaram ali uns cardos, uns espinheiros, umas ervas daninhas que o agricultor ainda não tinha retirado para o novo plantio, porque ele não fazia dessa forma. Essa forma é mais feita nos dias de hoje. Então, muitas sementes caíam ali. Também por serem abafadas por aquele espinheiro todo, morriam também. Só nasciam mesmo as sementes que caíam em terras boas. Como Jesus sabia contar, sabia mostrar para a gente as diversas etapas ou diversas situações em que nos encontramos muitas vezes. Muitas vezes nosso coração ainda é aquele solo daquela terra batida, aonde o bem não consegue entrar. E nós ainda fazemos as mesmas coisas que já viemos fazendo. Mas existe o outro solo que já melhorou um pouquinho, ele tem umas pedras, mas a semente já começou a germinar um pouquinho, morreu, mas ela já germinou. Existe a outra terra, aonde o espinho matou a semente. Mas nós sabemos que se existe espinho, é porque existe uma terra boa. Porque o espinheiro também é uma planta. Se existe a erva daninha, existe uma terra boa. A questão é só ir lá e arrancar. É isso que acontece conosco. O nosso solo é bom.
porque o nosso solo foi criado por Deus. Nós é que muitas vezes deixamos que a terra desse solo seja batida, ou os pedregulhos fiquem muito em cima, ou o espinheiro tome conta. No momento em que a gente comece a perceber essas coisas, o que é que estamos fazendo? Por que o nosso solo está tão duro, tão cheio de espinho? Nós temos todas as condições de arar esse solo, de arrancar essas ervas daninhas e deixar que a semente divina nele caia, germine, frutifique e dê 30 por 1, 60 por 1. E um dia, se Deus quiser, dará 100 por 1. Muito obrigada a todos. Que Jesus esteja com todos nós. Obrigada, Senhor Deus, pela alegria que sentimos em falar das tuas coisas. Obrigada, Senhor Jesus, por nos amparar, nos fazer ver todos os dias, todos os minutos, o terreno dos nossos corações. Obrigada, Mestre Jesus querido, semeador divino de todos os nossos campos. Obrigada a todos os espíritos de luz que guardam cada campo, cada solo, cada um de nós. Ajuda-nos que a cada dia nós possamos ter mais consciência sobre o nosso dever de sermos melhores e de trabalhar melhor esse solo que já se encontra em condições de dar muitos frutos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Obrigada.